Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Então, na última aula, a gente estava fazendo aí já a pesquisa, né, para esse gráfico aí da página 51, que vocês ficaram de fazer, então, para a aula ao vivo de hoje, né? Então, vocês estão fazendo as questões, perguntando a idade da pessoa, o sexo, e entrevistar duas pessoas para não ficar muito extenso, né? Para a gente poder fazer esse resultado na aula ao vivo. Então, o prof sugeriu para vocês colocarem aqui, então, mais dois temas, né? Vamos escrevê-los aqui, que poderia, então, ser reduzir o uso de plásticos, certo? E o outro que seria usar transporte coletivo. Ou bicicleta, né? Para diminuir o uso do carro. Então, seriam esses que vocês iriam perguntar para as pessoas que vocês estão entrevistando, né? Estavam entrevistando para a gente poder fazer o gráfico hoje na nossa aula ao vivo, certo? E aí, então, depois de cada um preencher a ficha aqui com os dois nomes, né? Pode colocar em cima, o prof falou, colocar a idade dos dois aqui, sexo dos dois, se é dois sexos masculino, dois feminino, um masculino e um feminino. E na página 52 nós temos aqui um exemplo e depois temos aqui, então, converse com seus colegas e professor para decidir como classificarão as informações pesquisadas e anote a escolha que fizeram. Então, escolher se nós vamos colocar por sexo, por idade, se vamos fazer como fizemos no nosso trabalho de nota livre, né? Um gráfico com duas coluninhas e três ícones, ou vamos fazer uma coluna só, né? Então, é isso que a gente vai decidir também na aula ao vivo. Aqui dizia, então, complete o traçado e escreva os títulos de acordo com a classificação que escolheram. Depois, anotem na tabela as quantidades de resposta de cada tipo obtidas pelo grupo. Então, aqui, a atitude mais importante será aquela que ficou em primeiro lugar aqui, né? Que deu mais pessoas, então. Aquela que a gente vai colocar aqui, o número de pessoas, a gente vai colocar na hora da aula ao vivo também. Aqui, reunir as informações de toda a turma para anotar, né? Completar o traçado aqui da tabela, então, com quais atitudes ficaram como mais importantes. Total de pessoas entrevistadas, então, de cada ícones aqui, se for usado por idade, certo? Aqui, então, com os ícones, e ali por idade, tá? Agora, vamos aqui. Essas três aqui nós vamos responder depois da aula ao vivo, se conseguirmos fazer dar tempo, né? Se não conseguirmos montar nosso gráfico, aí nós vamos deixar o gráfico como tarefa para vocês fazerem em casa, mas aí a prof explica durante a aula ao vivo também. Certo? Essas aqui também nós temos que responder, então, de acordo com o que foi resolvido no gráfico. E agora nós vamos aqui iniciar essa outra parte da nossa apostila aqui, para dar continuidade, então. Então, vocês vão ver aí na página 57, que diz assim, no Eu Cidadão. Em 2018, a campanha lançada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no Dia Mundial do Meio Ambiente, tinha como tema Acabe com a poluição plástica. Desculpe, a população não, né? Acabe com a poluição plástica. No mundo todo, a cada ano, um número entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas são usadas. Vejam, né? Como eu falei para vocês, dos maiores problemas, né, com esse lixo que a gente vê, são as garrafas PET e as sacolinhas plásticas. Então, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas a cada minuto, né? Olha só o absurdo. A metade da quantidade de utensílios de plásticos é usada uma única vez. Em 13 milhões de toneladas desses materiais chegam ao oceano a cada ano, ameaçando a vida marinha. Então, ó,
Por que eles chegam ao oceano? Porque não vão para reciclagem, né? As pessoas não separam, colocam junto com qualquer lixo comum. Esse lixo é jogado num aterro sanitário, ou às vezes vai parar na rua porque coloca no lixo normal, chove, venta, os cachorros derrubam, então acaba indo parar nas galerias de água e esgoto, né? E dessa galeria, então, ela vai acabar indo para o rio. E do rio, todo o rio chega ao mar, né? Então, vai acabar indo para o oceano, como nós já falamos lá no início do ano, né? Existe até uma ilha de lixo no meio do oceano, causando assim, né, um prejuízo para os animais marinhos, tartarugas que comem sacolas pensando que são algas. Já vimos uma imagem, né, talvez vocês não tenham visto, mas tem até uma imagem bem polêmica que já saiu na mídia, a tartaruguinha que tem um anel no pescoço, que cresceu a tartaruguinha com aquele anel, né? Entrou na cabecinha dela e ela foi crescendo, crescendo, o pescocinho dela ficou fino por causa daquele anel. Não sei se é de garrafa, do que é. Então, vocês viram, né, já que esse lixo é um problema para o mundo. Então, nós vimos no nosso gráfico ali também, né, qual que são as atitudes mais importantes aí de cuidados com o meio ambiente. Isso tem que ser uma proposta séria, não pode ser só no papel, só da boca para fora. Tem que ser uma coisa bem pensada e realizada. Então, como eu falei para vocês, né, as garrafinhas plásticas, ó, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas a cada minuto. Então, se a gente se conscientizar e carregar a garrafinha da gente, né, não precisa ser uma garrafa chique, pode ser até uma garrafinha de água mineral que a gente já usou, né, já tomou a água e ainda tem a garrafa. Pega a água da garrafa grande, que é retornável, e reutiliza várias vezes essa garrafinha, né? Ou compra aqueles copos plásticos que a gente pode carregar, onde a gente vai, se tem um bebedouro, usa aquele para tomar, né? Não precisa ficar sempre comprando uma garrafinha de água cada vez, né? Isso evita de ser retirado materiais da natureza para se produzir, né, novas garrafas. Então já auxilia o meio ambiente aí e evita de produzir mais lixo, né, para o meio ambiente. Vimos aí então também que as sacolas plásticas também, né, são um problema. 1 trilhão de sacolas plásticas são usadas. Então a gente vai no mercado, né, cada coisinha eles põem dentro de uma sacolinha. O bom seria então a gente levar uma sacola grande, né, e evitar o uso de tantas sacolinhas. Tudo bem que às vezes a gente usa de volta, né? Essa sacolinha pode ir no lixeiro, para a gente colocar lá para agregar o lixo orgânico também, ou para acomodar o próprio lixo reciclável, né? Ainda se a gente está usando de novo, ainda está dando um uso, né? Mas elas vão acabar no lixo também, porque elas vão ser levadas junto com esse lixo outra vez, né? E isso também eles estão repensando, utilizar materiais para produzir sacolas que sejam, como é que vamos dizer, que o meio ambiente possa absorver em menos tempo, né? Que eles chamam biodegradáveis, aquelas que diluem mais fácil, né? Então o meio ambiente não vai sofrer tanto para dar fim nesse lixo. Aqui nós temos lá a especialistas no assunto afirmando que se o ritmo do consumo de plásticos continuar o mesmo, em 2050 haverá mais plástico do que peixes no oceano. Para mudar isso, cada um de nós precisa fazer sua parte. Você também pode ajudar. Veja que bacana a campanha ao lado. Que tal espalhar essa ideia por toda a sua escola? Olha aqui, ó. Se não dá para reutilizar, recuse. Então, aquele canudinho que a gente compra lá dentro da garrafinha de coca, aqueles lá vão ser jogados fora, né? Tem os canudinhos que vêm no copo plástico, aqueles mais firmes, mais duros, dá pra gente usar de novo. E existe até umas escovinhas para limpar ele dentro, né? Para não acumular sujeira. O garfinho também, esse garfinho de plástico, usa uma vez,
vai pro lixo, né? Então, o correto é a gente sempre tentar, qualquer local que você vai comer, pedir um garfo, talher normal que possa ser lavado e reutilizado. Menos uso de copinho descartável, tentar usar o nosso copo, cada um o seu. Então aqui o cartaz diz, né, acabe com a poluição plástica. Converse com seus colegas, seu professor, aqui pedia para elaborar cartazes incentivando as pessoas a recusar itens descartáveis como copos, canudos, talheres e também utilizar sacolas plásticas ou incentivar o uso de sacolas ecológicas. Então aqui agora fica difícil nessa época de pandemia a gente fazer qualquer campanha, né, incentivando, mas vocês dando esse exemplo, conversando em casa, fazendo o seu papel, já é de grande ajuda para o meio ambiente e para o próprio futuro de vocês, porque vocês viram aqui, né? Acredita que se em 2050 vocês serão jovens ainda, daqui 30 anos. Então vão ser vocês, os filhos de vocês, os netos de vocês que serão beneficiados se vocês começarem agora já, né, a se conscientizar com isso, certo? Então os mais beneficiados serão a geração de vocês e dos filhos de vocês e netos, tá? Então cada um fazendo a sua parte e vai estar colaborando então com o nosso meio ambiente, certo? Então na nossa aula ao vivo a gente continua falando ali sobre o nosso gráfico, tá bom? Então até lá, tchau, tchau.